Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno do canal Filmeceriando. Sejam muito bem-vindos. Beleza? Lá vamos nós. Olha, imagina você confiar num profissional de saúde. Vamos pegar o exemplo do Roger Abdelmaci, que foi acusado de vários e vários estupros, abusando não só de pacientes, mas também da confiança de quem foi procurar ajuda. Aqui, a trama envolvendo o Dr. Donald Klein é tão bizarra quanto. Um caso de abuso sexual inusitado que aconteceu entre os anos 70 e 80. O documentário Nosso Pai aborda exatamente isso. O Mr. Catra é fichinha perto desse cara. Após a vinheta eu conto, não sai daí. Eu fiz essa comparação com o Mr. Catra, mas é claro que as circunstâncias são totalmente diferentes. Aqui houve abuso, violação dos direitos e brincando com a vida de pessoas. Em Our Father, ou Pai Nosso, que é dirigido pela Lucy Jordan, que é produzido pela Blumhouse, o que para mim é interessante, porque há alguns elementos aqui de terror, principalmente no começo. Claro que é uma história de terror. Conta o caso do especialista em fertilidade Donald Klein. Casais confiavam nele para que pudessem engravidar, o sonho de ter uma criança. Entre a década de 70 e 80, muitos deles procuravam o profissional bem requisitado, mas o que jamais poderia imaginar é que essa confiança seria quebrada. O próprio médico colocava o seu sêmen nas mulheres. A partir daí depois dos anos, surgindo filhos. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 94, até o momento que esse documentário veio ao ar. Todos com características semelhantes ao médico, olhos azuis, pele branca e, claro, todos eles questionando como que eram tão diferentes do pai biológico. Deveria ser o pai, né? A Jacoba Ballard decidiu um dia fazer um simples teste de DNA para poder saber quem eram seus meio-irmãos que tinham o mesmo doador de esperma. Mas quando ela descobriu o resultado do teste, viu que haviam vários meio-irmãos. E aí ela descobre que está diante de um problema complexo. O esquema chocante envolvendo o esperma de um doador e um médico muito renomado. Primeiro ponto interessante, o documentário explica muito bem como que funciona essa questão de um doador de esperma e a fertilização. Há regras para isso, a pessoa tem que ter boa saúde, não podem ser mais de 3 filhos, porque pode dar problema se um se casar com o outro, se um namorar o outro, tiver filhos também, o que ajuda a quebrar bastante essa barreira que tem com relação à fertilidade, a usar outros métodos para engravidar. Temos relatos de alguns dos filhos desse senhor contando sobre como descobriram, o que sentiram, o impacto disso na vida deles, com a família, levando essa discussão se houve crime ou não. A quebra da confiança, imagina você confiar num profissional e pagar para isso e ainda fazer isso, olha só. E a maioria desses meio-irmãos moravam próximos, olha só, podia um conhecer o outro. Imagine, o cara tem uma porrada de filho e você está passando na rua e o seu meio-irmão pode estar ali. O médico também tinha problemas de saúde, algo que num teste para ser um doador ele seria reprovado. A maioria dos seus filhos sofrem de alguma doença autoimune. O Klein de fato não aparece. Temos um ator que fica nas cenas de reconstituição, inclusive muito boas, e a câmera junto com a fotografia dá um tom de terror. Momentos dele no tribunal, há momentos em que ele tenta intimidar a Jacoba. A diretora acentua muito forte a questão da violação dos direitos da mulher. Ela não ser respeitada, ela ser violentada, ainda que de forma, vamos dizer, diferente, mas que causa o mesmo impacto e asco. E os relatos são impressionantes. Conforme a trama vai avançando, vão entrando outros filhos, eles contando situações cabulosas, o que eles sentiram, o ponto de vista dessa situação, você vai ficando chocado. Tem um depoimento de uma das filhas do Klein que ela era paciente dele, inclusive, ele fazia exames íntimos nela, olha só. Imagina
você ser tocada pelo seu pai. As motivações do Donald não ficam muito claras, ele nunca admitiu publicamente por que fazia isso. Há uma teoria de que ele atropelou uma criança lá nos anos 60 e aquilo o traumatizou bastante. E para compensar isso, aí talvez seja um motivo dele querer fazer um filho atrás do outro. Tem um trecho da Bíblia que ele usa muito, suas motivações seriam religiosas. E também entra ali em jogo uma seita religiosa que também tem esse viés. A gente tem que procriar. Há também umas questões ali sobre raça ariana, sobre nazismo, mas é bem pouco. São teorias dos filhos. O que também deixa a gente incomodado, porque por que ele não comenta logo o que é? Por que ele fez isso? Eu senti falta também da imprensa, toda a repercussão que esse caso teve, é muito pouco usado. Temos uma jornalista que abraçou a causa em busca de uma matéria, ela dá os relatos dela, a conversa tensa que ela teve com o Klein, mas é só isso. Eu queria ter visto mais. Questão de técnica, a diretora usa de uma fotografia bonita, aquela coisa mais assustadora, pode-se dizer. Há um tom ali de paleta para deixar como se fosse um filme de terror da Blumhouse. Takes, imagens pessoais das vítimas, toda a cronologia dos fatos, uma musiquinha ali de fundo que é um pouco tensa e tenebrosa. O Dr. Klein só foi condenado por obstrução da justiça, pagou míseros $500 e 1 ano de condicional, mas em liberdade. Ele alegava nos tribunais problemas de saúde, motores, e muita gente fez questão de apoiá-lo na época, hein? Ele também perdeu a licença para exercer a medicina, só que ele já tinha se aposentado, então isso não adiantou de nada. Os filhos biológicos do médico ainda clamam por justiça, assim como as mães que foram vítimas. Infelizmente não conseguiram acusá-lo de abuso sexual. As mães alegam com razão terem sido violentadas não só uma, mas sim várias vezes, porque tem a tentativa de engravidar, depois não consegue, depois volta lá e tenta de novo. E o cara sabia muito bem. É incômodo pensar isso. A mulher lá esperando para ser atendida e ele lá tocando uma para inseminá-la com o sêmen dele. Em resumo, Pai Nosso é um documentário muito perturbador. Incomoda, dá nojo, o desfecho também é revoltante, principalmente do acusado. Mostra essa quebra de confiança de um profissional, as marcas deixadas, como a vida dessas pessoas mudou para sempre, e trata essa questão da inseminação, a doação de esperma. Não acredito que isso prejudique o ofício. Eu acredito que tenha muita gente ruim em todas as áreas profissionais que a gente vê por aí. Assistam o documentário e fiquem impressionados e com nojo do Dr. Donald Klein. Por isso que eu comparei com o Jorge Abdelmacid, você confiar numa pessoa renomada, benquista, famosa e passar por uma situação dessa. Comenta aqui o que você achou de Pai Nosso. Gostou? Não gostou? E por quê? Tá lá na Netflix. Você gosta de documentário? Quer que eu traga mais documentários aqui? Comenta aí também. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais bem aqui embaixo. Mais 2 vídeos aqui também de documentários. Dá uma assistida lá. Aproveita e curte o vídeo. Críticas, sugestões, feedbacks, deixa tudo aí que eu vou ler. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau, tchau.